Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz e a luz do Divino Mestre do Amor se faça sempre presente em nossos corações. Bem sabemos que nas noites de quarta-feira nós fazemos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso tema de hoje vem do capítulo 8, Bem-aventurados tem puro coração. O item é o 5, que fala de pecado por pensamento. E dentro desse pecado por pensamento está incluso a questão do adultério. E o pensamento por si só já dá um mote para muita coisa de gente estudar. Mas no Evangelho tem assim: aprendeste que foi dito, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Essa é uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Vejam, são palavras de Jesus. E ele adverte que se houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Nesse ínterim, a gente pode muito bem nos remeter às palavras da nossa Joana de Ângeles, mentora espiritual do Divaldo Franco, que diz que quando a gente pensa, a gente plasma. Então, quando ele diz, se olhou com mau desejo, já cometeu adultério. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que ele é própria. Porém, num sentido mais geral, muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau. Perceberam? Pensamento mau. Todo e qualquer pensamento mau adultera os nossos pensamentos. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Então, o pecado por pensamento dá sinal de que nós não estamos ainda no caminho. Então, pensou, é feito o pensamento cartesiano, né? Esse pensamento a gente chama de cartesiano, porque é atribuído a René Descartes, filósofo francês, quando diz assim, penso, logo existo. Muitos filósofos deturpam essa pequena frase. Mas quando ele diz, penso, logo existo, está aí as palavras de Jesus. Se olhasse com mau desejo, já cometeste adultério. Então, esse princípio, ele faz com que a gente faça a seguinte pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? O que é que vocês acham? Eu pensei mal, eu sofro a consequência por esse pensamento, mesmo que eu não tenha concretizado esse pensamento? O nosso mestre já nos advertia a respeito disso. Naquela máxima que nós lemos agora há pouco em Mateus, no capítulo 5. Se olhasse com mau desejo, então cometeste adultério. Eu não concretizei o adultério. Mas vamos lá.
Como se faz aqui uma importante distinção. A gente tem que separar as coisas. Pois bem, à medida que avança na vida espiritual, isso tudo é para nós. A alma que enveredou pelo mau caminho, ela está no mau caminho, se esclarece e despoja pouco a pouco das suas imperfeições. É claro que nós, minha gente, somos uma soma da nossa trajetória. Claro que pela nossa imperfeição já passamos também pela más tendência que muitas já foram, podemos dizer, sanada. No entanto, ainda estamos no caminho. E é o que diz. Vai se despojando pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade, que demonstra em virtude do seu livre-arbítrio. Ah, que palavrinha mágica, minha gente. Livre-arbítrio. Nós temos a incrível capacidade de colocar a culpa no outro, das nossas escolhas, esquecendo em nós que fomos nós que escolhemos. Fomos pelo caminho que decidimos, porque Deus, nosso Pai Celestial, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, é claro, o Paulo de Tarso já dizia assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eis aí a questão do livre-arbítrio. Então, todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se. Porque ela o repele com energia, dada a ocasião. E se apresentar a oportunidade de satisfazer o mau desejo, né? Se apresentar uma oportunidade de fazer esse mau desejo, o que é que vai ocorrer? Ele não vai satisfazer. Por boa vontade, por livre escolha, livre-arbítrio. Depois que haja resistido, sente-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Porque quem resistiu? Foi o irmão do lado? Foi o meu parente? Foi aquele que eu acho que inimigo? Não. Quem resistiu fomos nós. A prova é nossa. E é nesse momento em que nós ficamos como que alegres pela vitória adquirida. E é isso que diz. Mau pensamento, por vezes, é progresso. Por quê? Porque eu consegui resistir. E se eu consigo resistir, é uma vitória que eu tenho sobre as minhas más tendências. E é nesse momento que eu estou trilhando a linha do progresso. Aí, nessa ocasião, é um motivo de progresso. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de oportunidade, é, pois, tão culpada quanto seria se cometesse. Perceberam a distinção, minha gente? Veja, no outro, pensei mal, mas repeli esse pensamento, mesmo com oportunidade de concretizar esse mau pensamento. Foi repelido. Então, estou em vias de progresso. Já nesse contexto, eu só não fiz porque não tive oportunidade. É aquela coisa de, se der vacina, eu levo. Então, estou nesse mau pensamento, não consegui concretizar e penso que estava comigo. Ah, não rolou, então estou de boa. Mas não é bem assim. Se não fez por falta de oportunidade, é porque as nossas más tendências ainda estão se sobrepondo à nossa vontade.
Vamos pensar um pouquinho, meus irmãos e irmãs. Quando nós decidimos por um caminho que vai de encontro ao nosso progresso, a gente está abrindo mão desse progresso. O filósofo diz que tudo na nossa vida é uma escolha. Mas quando nós escolhemos uma coisa, estamos abrindo mão de outra. E essa é a lei da vida, meu povo. Se eu faço uma escolha agora, é porque eu estou abrindo mão da outra. Eu costumo dizer aos meus alunos que oportunidades nunca são perdidas. As oportunidades eu deixo de tê-las para mim, mas se eu deixei a minha oportunidade, aquela oportunidade que era destinada para mim, passar, outra pessoa vai pegar. Porque tudo tem um propósito. E se eu dei as costas para o propósito que fora para mim, esse propósito vai para outro. É a lei da vida. E é simples assim. Então ele diz aqui, se você não fez, ou se nós não fizemos, por falta de oportunidade, então a gente precisa se trabalhar. E aí a gente entra na coisa do pecado por pensamento. O pensamento, é difícil controlar o pensamento, minha gente. Ninguém pode dizer que não pensa. Ninguém. Porque o pensamento é nato na nossa alma, no nosso espírito. Por isso que o pensamento cartesiano que citei agora há pouco, fala da existência. Penso, logo existe. Então, dentro dessa ótica, a gente precisa refletir essa coisa do pecado ou do pensamento. Mas é uma pergunta, né? É uma pergunta tão simples que poucas pessoas sabem responder. O que é pensamento? Alguém poderia me definir, nesse momento, o que é pensamento? Pois não, senhora? Pensamento também é vontade, mas no sentido nato da palavra, numa definição, a gente pode dizer, o pensamento é aquilo que é trazido à existência através da atividade intelectual. Olha só, minha gente, olha que definição. É aquilo que é trazido à existência. Puxa vida, eu só pensei, como é que está existindo? O que eu falei do pensamento cartesiano. Então é trazido à existência através da atividade intelectual. Aqui uma definição bem técnica, mas eu poderia trocar essa atividade intelectual através da mente. Não é? Atividade da mente. Exatamente. Desculpa o trocadilho. Por esse motivo, pode-se dizer que o pensamento é um produto da mente, que pode surgir mediante atividades racionais do intelecto ou pela imaginação, distinguindo racionais do intelecto. Ou seja, eu estou analisando, estou avalizando, estou vendo as oportunidades, estou vendo os prós e os contras. Já a imaginação, ela é solta. Ela voa, como diz o poeta. Ela vai aos sonhos de Ícaro, com suas asas de cera, e esbarra na realidade do sol. Mas pode ser do intelecto, quando eu penso, ou quando eu imagino. Muitas vezes, nós imaginamos cenas. Quem de nós nunca fechou o olho assim e imaginou alguma coisa e de olhos fechados vê à frente? Muitos de nós fazem isso. Mas acontece. Muitas vezes a gente fecha, pensa em alguma coisa e aquela coisa se desenha na escuridão dos nossos olhos e a gente enxerga. E é isso que faz com que a imaginação esteja ligada ao intelecto. O ato de pensar, minha gente, pois não, minha irmã?
Premeditar é um ato de pensar. Eu estou planejando, eu estou vendo. Essa premeditação que a irmã fala é muito oportuna. Desculpem. Exatamente. Né? Isso, exato. Então, aquela coisa, a premeditação, ela entra nessa coisa de eu fechar os olhos, eu estou pensando, a minha imaginação está vagando e está premeditando o meu ato. Exatamente. Então, o ato de pensar é um processo realmente complexo, já que é possível pensar sobre uma variedade de coisas, assuntos e situações. Aí é onde entra a força do pensamento. O pensamento tem uma força. Tinha um professor de física aqui na Universidade Católica que ele dizia assim: nós temos a maior usina de força do mundo, mas a gente não maneja ela. E ele falava da força do pensamento. E a gente vai ver isso aqui da seguinte maneira. A força do pensamento desempenha um papel crucial no exercício da moralidade. E quando eu falo moralidade, minha gente, não é aquela coisa, a moralidade do ser, tão somente ter moral externa, mas a moralidade interior. Essa é muito mais difícil de cultivar, porque nós nos apresentamos, né? Tem aquele ditado que diz, né? Nós nos apresentamos de uma maneira diante de todos, e quando saímos da presença de todos, revelamos ou tiramos a nossa máscara. Por isso que o filósofo diz assim, o caráter, ele se revela principalmente quando fazemos a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando, está observando. Então veja que a força do pensamento traz essa medida para a gente. Então, é crucial no exercício da moralidade e na religião, moldando emoções e comportamentos. Este tema é vital para o pensamento do adultério, por pensamento e suas implicações. E aí a gente vê como é que vai influenciar. O pensamento influencia de que maneira? Os pensamentos, minha gente, moldam nossas emoções. Quando a gente pensa num desafeto, a primeira emoção que vem a nós é a raiva. Pensando num desafeto. Influenciando decisões e ações. Compreender a força do pensamento, pessoal, é importante para a gente lidar com tentativas de adultério por meio da mente. E isso é muito fácil, ninguém sabe o que a gente está pensando. Aí que está a questão da vontade. De você olhou, pensou, mas afastou o pensamento. Está em vias de progresso. Pois não, meu irmão? É rápido, é fugaz. É uma coisa assim que a gente... Sabe quando a gente está no trânsito e alguém faz uma barbeiragem para a gente? Pois é muito rápido. A gente não concebe a ideia. Agora, esse pensamento rápido, meu irmão, ele se concretiza. Ele se concretiza naquela questão do cometeste. Se não fizesse as vias de fato, fora cometido, mesmo que dessa forma tão rápida. Aí é ver. Por isso que diz, se pensou e rechaçou, afastou a ideia, está em vias de progresso sim. É claro que nós não somos perfeitos. Vamos cair. Mas o importante não é a queda, o importante é levantar-se. E aí que está a nossa essência. Oi. Isso, está dentro do Evangelho, exatamente. Dentro do contexto. Dentro dessa ligeireza, dessa rapidez do pensamento. Foi que Jesus nos disse a respeito da palavra, que o mal não está no que entra pela boca do homem, mas no que sai da boca do homem. Né? Então, está cheio o coração. Exatamente. Então, é preciso que a gente tenha controle mental,
para evitar essas tentativas. Porque, minha gente, a gente não pode dizer que não pensa. Pensa sim, mas a gente consegue controle mental para evitar. O autocontrole é essencial para gerenciar impulsos. Estratégias mentais ajudam a desenvolver essa habilidade, permitindo que os indivíduos resistam a pensamentos que podem levar ao adultério por pensamento. E esses adultérios por pensamento geram conflitos internos. O que são conflitos internos? É aquela dualidade entre nós. No desenho animado, tem o anjinho do lado e o diabinho do outro, não é isso? Aquela dualidade, aquilo que a gente... Esse conflito, mas meu Deus, eu vou perder essa oportunidade? Então, esses conflitos que é gerado pelo pensamento, muitas vezes nos traem. E é por isso que a gente vai falar de conflitos internos. É a eterna luta entre desejos e valores, que pode gerar conflitos. Que é justamente esses conflitos internos. Reconhecer essas tensões é fundamental para promover a reflexão e o crescimento emocional, evitando o adultério por pensamento. Então, posso ver, mas quando eu consigo evitar esses conflitos do desejo e do impulso, a gente está numa via de progresso. Agora, o que realmente significa adultério? Eu trouxe aqui algumas definições para adultério. A primeira delas é essa. Adultério vem do latim, adultério, que tem como definição a prática da infidelidade conjugal. Essa infidelidade é estabelecida por relação carnal com outro parceiro ou parceira, que não o companheiro habitual, ou a companheira. Então, o adultério, essa palavra adultério, por sinal, minha gente, tem sentido bíblico. Na questão de direito, aí vem mais uma vez nesse sentido: violação, transgressão da regra de fidelidade conjugal imposta aos cônjuges pelo contrato matrimonial. Dentro do direito, o adultério é também punido. Por quê? Porque está sendo infiel com o contrato matrimonial. Com o tempo, o termo estendeu-se o sentido de fraudar, falsificar. Hoje em dia, em pleno século XXI, nós temos adulterações de todas as maneiras. Agora, minha gente, você olhou no celular, tirou uma foto, você corre o risco de ter a sua imagem adulterada. A sua assinatura corre o risco de ser adulterada. A voz também pode ser adulterada. No caso, não adulterada, replicada. Então, a gente passa por isso aí. Quando Deus deu os 10 mandamentos ao seu povo, a fim de guiá-lo no caminho correto, ele incluiu: não cometerás adultério. Isso está no Êxodo 20:14. Este, portanto, desculpe, gente, eu estou saindo de uma faringite. Este, portanto, foi o 6º mandamento do Senhor. O próprio Jesus ensina essa lei com um padrão ainda mais alto, quando diz: mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção lasciva, já cometeu adultério com ela em seu coração. Cabe esclarecer aqui que lasciva é um termo bíblico, que se refere a comportamento e desejos sexuais. Então, Jesus já lê, assim que começamos, retorna a ler agora, justamente com esse sentido. Nos ensinamentos religiosos, o que é que a religião diz? Olha só, cristianismo. No cristianismo, o adultério por pensamento é considerado tão grave quanto a ação, refletindo sobre a pureza do coração e a necessidade de autocontrole espiritual da vida cristã.
No islamismo, eu só peguei alguns exemplos, tá? No islamismo, o adultério por pensamento é igualmente desencorajado. Os ensinamentos enfatizam a necessidade de pureza interior e a responsabilidade moral de resistir a desejos proibidos. No islamismo, o pensamento impuro é um sinal de fraqueza e os crentes são encorajados a buscar a pureza mental para manter a integridade espiritual e moral em suas vidas. Cabe esclarecer aqui, minha gente, que o homem muçulmano ele pode casar com até 4 mulheres. Para eles não é adultério. Mas só que tem um problema. Vai depender de algumas condições. Ele tem que mostrar a capacidade de tratar todas as esposas com igualdade e a possibilidade de arcar financeiramente com elas. Então, a maioria dos muçulmanos, eles optam pela monogamia. Convenhamos, né, minha gente? É mais fácil sustentar uma do que 4. Então, é uma coisa que... Já em outras tradições, muitas outras tradições religiosas também abordam o adultério por pensamento, reforçando a ideia de que os pensamentos e intenções moldam a moralidade espiritual de um indivíduo. E qual é a importância da intenção? A intenção é tudo mesmo. Diz que de boa intenção, né? O mal está cheio, não é isso? Então, ensinamentos religiosos enfatizam a importância da intenção por trás do pensamento, destacando que a verdadeira espiritualidade se manifesta na capacidade, olha só, de controlar e direcionar nossos pensamentos de forma ética. Somos capazes mesmo de controlar, direcionar nossos pensamentos pautados na ética? E aí a gente entra nessa dualidade, religião e moralidade. A religião e moralidade, ela está dentro disso aqui, ó, de uma consciência moral, e a religião pode fortalecer a consciência e o senso de responsabilidade pessoal, ajudando o indivíduo a refletir sobre seus desejos e intenções. Veja que, mais uma vez, o pensamento é estimulado pelo desejo, e o desejo pela intenção. O conflito interno, que a gente já falou, ele pode haver tensão entre impulsos naturais, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e valores espirituais, exigindo maturidade emocional. Maturidade emocional. Vejam como é delicado essa questão da maturidade. Muitos têm 50, 60, 70 anos e ainda não adquiriram maturidade emocional suficiente. Então a gente precisa pensar dentro dessa questão da moralidade, essa maturidade emocional, que tem o apoio, como o aconselhamento pastoral ou a terapia. E a gente vai conseguindo organizar nossos pensamentos. E a transformação interior, que fala ambas as abordagens, reconhece que o pensamento, olha só, gente, isso é importante, ó, o pensamento tem poder. E seja para o bem ou para o mal, mas tem um poder incomensurável, a gente não consegue medir esse poder que o pensamento tem. Sabe aquela história de que a gente muitas vezes se sabota por pensamento? Nós nos sabotamos por pensamento. E aí a gente vai... O passo é um dos exemplos, né? Isso. Impulsos e desejos. Vamos ver, né? Que impulso e desejo? Na moral da espiritualidade. Impulsos são vistos como tentações que devem ser controladas. Você viu aquilo ali, teve aquele impulso, peraí. É aquela coisa, o comprador compulsivo. Aquele que vai no supermercado, sai botando tudo no carrinho. Quer nem saber. Não pergunta, não se pergunta se está precisando daquilo mesmo. Ou então dá no shopping e vê uma promoção. Um televisor, 42 polegadas. Está portanto, olha, essa promoção está boa.
mas não se pergunta se já tem televisor demais em casa. Mas quer comprar porque está na promoção. Então, são esses impulsos que a gente está dizendo que devem ser controlados. E isso acontece muito no nosso cotidiano. E o comércio aproveita, né? E o comércio aproveita. Principalmente estamos agora, né, na Black Friday. Desejos podem ser bons ou maus, dependendo da sua natureza e finalidade. Desejar algo não é pecado por si só. Claro, ninguém vai dizer que o fato de desejar está fazendo mal. Mas alimentar desejos contrários à ética pode ser pecado. Na psicologia, impulso é uma força interna que busca gratificação imediata, a satisfação imediata. Muitas vezes sem considerar consequências. Está ligado ao instinto e à sobrevivência. Mas a gente abre aqui a ressalva justamente naquele exemplo. Está lá a promoção. Ah, tá boa a promoção. Eu compro, eu tenho um cartão de crédito. Muita gente esquece que comprou no cartão de crédito, mas tem que pagar. Então compromete a sua renda por impulso. Simplesmente por impulso. Desejo envolve representação mental, fantasia e planejamento. Pode ser moldado por cultura, valores e experiências. Nos impulsos psicológicos, e esse que vem da mente, ele pode nos levar a decisões impulsivas erradas. E é aí que a gente diz, meu Deus, por que deixasse isso acontecer comigo? Mas foi escolha nossa, foi a nossa decisão. E a questão da moralidade e consciência, né? A consciência ajuda a gente a navegar entre nossos desejos e valores. Desejos e valores. Porque nem sempre nossos desejos estão consoantes aos nossos valores. E é preciso que se medite sobre isso. Aí aqui a gente traz a diferença entre impulso e desejo. Nós vamos ver essa diferença nos seguintes aspectos: origem, intensidade, tempo de ação e controle racional. O impulso, ele tem origem biológica, instintiva e imediata. O desejo tem origem psicológica, emocional e pode ser construída. O impulso não é construído, ele é imediato. Chegou, eu quero fazer frio. Já o desejo não, o desejo é construído. Às vezes o desejo ele não faz aquele momento, mas ele vem para e passo, vai sendo alimentado. A intensidade no impulso pode ser forte, súbita, muitas vezes incontrolável. É esse impulso que gera aquela coisa, me desculpe que eu falei sem pensar. É o impulso que faz isso. Já o desejo, ele pode ser leve ou intenso, mas é duradouro. O desejo é mais duradouro. O impulso é efêmero, a gente pode dizer, coisa rápida. Se você controlou, provavelmente ele não volta mais. Porque foi aquela ocasião do imediatismo. O tempo de ação, o impulso, curto prazo, ele exige satisfação imediata. Já o desejo pode ser sólido ou cultivado ao longo do tempo. E o controle racional do impulso, ele tem menor controle. Ele tende à ação automática. Desculpa, eu fiz, me deu vontade de fazer. Já o desejo não. Ele pode ser maior controlado e pode ser refletido. Será que isso vale a pena? Será que isso é de mim? Será que eu tenho essa natureza mesmo? Mais racional, né? Mais racional. Em resumo, impulso, minha gente, é o grito do corpo.
Já o desejo é o sussurro da mente. Sussurro por quê? Porque ele vem devagar, ele adentra a nossa mente e por vezes a gente nem percebe. Isso dá origem, por sinal, às obsessões simples. Aquela que a gente diz, mas isso não é nada demais não, e passa por ela sem refletir. E aí, claro, que para tudo isso existe um mecanismo de autocontrole. O autocontrole é essencial para navegar os conflitos internos. É fácil a gente se controlar. Vamos fazer uma reflexãozinha aqui. A gente diz que se controla, mas será que é fácil esse controle? Minha gente, eu vou falar por mim. Por vezes não é nada fácil. Sabe aquela criatura que olhou para você e disse, eu vou provocar essa pessoa aí. E se você não tiver controle suficiente, você termina perdendo as estribeiras. Ele diz, foi ele que provocou. Isso dá origem, minha gente, a muitas brigas conjugais. Mas a pessoa, se refrear o impulso, deixa passar. Então, tendo autocontrole, eu me lembro de uma passagem que eu não vou aqui entrar no mérito da veracidade ou não, em que o nosso Chico aconselha uma senhora que reclamava do marido, e o conselho que ele dá é, quando ele chegar assim, reclamando, bota um copo, bote água na boca, controlar o impulso, tem desejo de falar. Aí o autocontrole começa assim. Os conflitos internos podem surgir em diversas situações da vida, como na carreira, relacionamentos e decisões pessoais. Gente, nós somos atacados, literalmente atacados, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. No sono, no trabalho, em casa, na comunidade, na feira que a gente vai fazer. Então nós precisamos desse autocontrole. Para quem dirige no trânsito, minha gente, é coisa de louco. E aí a gente fica, meu Deus, como é que eu vou conseguir esse controle? Tem mecanismo para isso. E aí, esse mecanismo é que vai fazer com que nós tendamos ao equilíbrio. Eles podem ser de natureza ética, né, que são os dilemas morais, e estamos falando dos conflitos internos. Pode ser emocional, aqueles contraditórios. Estava escutando uma música outro dia, antiga, que a letra da música diz, o cidadão dizia, fazia uma prece, por sinal, e ele dizia que era casado, mas não tinha mais amor. Mas ele cria em Deus e não queria divórcio. Bem interessante a música. Qualquer dia a gente vai, se tiver a oportunidade, a gente discute sobre essa letra. Ou existencial, né? Então são as questões de propósito e identidade. Quando ignorados, esses conflitos internos, eles podem levar a problemas mais sérios. Ansiedade, depressão, o mal do século. Ansiedade, depressão, problemas de relacionamento, que há muito hoje em dia. Costumamos dizer, no alto da nossa idade, que os conflitos internos relacionais, eles são quase cotidianos. A gente vê isso aí, sempre. Ouve, vê na TV, ouve no repórter, e por aí vai. Então, o pensamento como força. Nossa! O pensamento ele não é apenas um reflexo da mente, mas uma força mais poderosa que molda nossas vidas espirituais e decisões éticas. Pois, como ele pensa em seu coração, assim ele é. Está lá nos Provérbios 23:7. E aí vem essa reflexão. Um caráter nobre não resulta da sorte ou de especial favorecimento, mas sim
da prática contínua do pensamento correto e do cultivo consistente de bons pensamentos. Do mesmo modo que um caráter grosseiro é produto de pensamentos ruins. Costumo dizer, meus irmãos e irmãs, que se for para sair de casa procurar um emprego, dizendo que vai, mas não vai encontrar, então fica em casa mesmo. Eu vou sair, mas eu tenho certeza que eu vou ser assaltado. Você tem 99,9% de chance. Então nós atraímos, pela força do nosso pensamento, o mal que se nos acontece. E é esse pensamento que traz para a gente isso. Fé. Temos fé, minha gente. Sabemos que a vida não é um mar de rosas. Mas se ela fosse um mar de rosas, a gente teria que lutar contra os espinhos. Então, é pensar desta forma. O ser humano é mestre do pensamento, o escultor do caráter. Nós fazemos a escultura do nosso caráter, moldamos o nosso caráter. E somos o autor da nossa condição, o ambiente e o nosso destino. Por que insistimos tanto num relacionamento tóxico? Por que insistimos tanto num trabalho que não nos satisfaz? Então, muitas vezes, nós fazemos isso por uma insistência quase que incompreensível. Agora, sabe por que acontece isso, meus irmãos e irmãs? Porque nós não conseguimos nos entender. Nós não nos conhecemos direito. Nós colocamos a nossa vida na mão de outra pessoa que não é médico. Nós colocamos a nossa felicidade e o nosso destino nas mãos do nosso semelhante, do nosso companheiro, da nossa companheira. Quando, na verdade, seria nosso destino, nosso e da companheira. Eis aí o segredo da coisa. Então é importante que a gente entenda que nós não nascemos para viver só, fato. Nós fomos criados para viver em sociedade, mas para viver em sociedade como irmãos e irmãs, olhando para uns para os outros com empatia. E isso é que nos faz, melhor dizendo, que nos traz a felicidade almejada. Se nós quisermos ser felizes, precisamos primeiro compreender a nós mesmos, compreender nossos sentimentos, nossas emoções, avaliar as nossas más inclinações, mas não só as más inclinações, avaliar também as nossas vitórias, porque nós desvalorizamos, irmãos e irmãs, as nossas vitórias, por conta dos nossos fracassos, por conta daquilo que a gente almeja e não tem, e acha que é merecido, e porque Deus não quer aproveitar nos castigando. Então vamos firmar, irmãos e irmãs, o nosso pensamento positivo, com fé, sabendo que a fé remove montanhas sim, mas não são as montanhas das nossas necessidades, porque essa quem tem que remover somos nós. Mas são as montanhas das nossas más inclinações que vai fazer com que nós possamos enveredar pelo caminho que leva ao reino do nosso Pai Celestial, que é um reino de paz, amor e de fraternidade. Muito obrigado a todos, que Deus, nosso Pai, continue sempre nos abençoando, agora e sempre. Nossa. Alô? Só temos a agradecer esse trabalho, de direcionar a nossa reflexão. E alguém aqui na plateia disse assim: pensamento é uma coisa muito rápida. Nós vamos, João Daniel disse, nós temos milhares de pensamentos, milhares mesmo, durante o dia. Aí a gente perguntou assim, que a gente foque na qualidade dos nossos pensamentos. Todo esse trabalho, todas essas reflexões, todo esse conhecimento do nosso irmão, do ensinamento de hoje,
é para que a gente foque na qualidade dos nossos pensamentos. Que a gente não adultere coisa alguma, principalmente se for para o mal. Então a gente precisa ser racional. Então, nosso agradecimento aqui à mesa, agradecimento à casa, oração para o Espírito, nos proporcionou estar aqui e agradecer em prece agora, né? Uma oração de paz, oremos, fechando as horas, esclarecendo nossas necessidades, que possamos viver a verdadeira luz e nossos lares sejam assistidos, nossos familiares, aqueles que não puderam vir até aqui na noite de hoje, mas onde quer que se encontrem, estejam assistidos pelas vibrações amorosas e fraternas desta casa, e espíritos benevolentes que nos assistem. Jesus, larga aquele que pede o pão, sempre o pão, sempre a paz, sempre a harmonia, sempre a saúde, sempre a compreensão, sempre a edificação dos teus ensinamentos em nossos próximos. Devido a pessoa, a espiritualidade, os caminhos, abençoe os irmãos que encarnados estão ali conosco e abençoe Deus essa casa, a oração, a paz, Cristo, e Jesus para nós hoje, agora, sim. Que assim seja.